Olá, pessoa linda! Tudo bem? Seja bem-vinda a mais um vídeo sobre a energia da semana, sendo tirada a partir da carta regente da semana, um arcano maior, né? São 22 arcanos maiores e esses arcanos maiores representam um perfil comportamental e emocional que vai estar regendo a nossa semana. Lembrando que eu trabalho com a metodologia da Cabala, né? Uma das metodologias que eu trabalho, que considera que a semana começa a partir de 6 horas da tarde da sexta e vai até 6 horas da tarde da outra sexta-feira, né? Então a carta regente vai ter essa energia, né, a partir das 6 horas da tarde de hoje até a próxima sexta, 6 horas da tarde. E antes de falar da carta, para quem não me conhece, meu nome é Júlia de Camargo. Eu sou oraculista, né? Trabalho com o tarô de Marsella, que é tido como o tarô do inconsciente coletivo. Sou também analista comportamental, sou especialista em desenvolvimento humano e tenho feito várias especializações no sagrado feminino, que eu acho que deveria ser sagrada feminina, né? Porque a gente está falando de mulher, então... enfim, várias especializações, na verdade, no resgate do feminino. Porque, obviamente, através do meu trabalho eu também me curo, né? Então, essa é uma busca que eu mesma comecei a fazer tem uns 2 anos de forma bem ativa, assim. Eu era uma mulher com muitas questões, assim, com relação à minha própria feminilidade. E depois de tomar alguns tombos, resolvi ir atrás, né? E de fato ir atrás funciona, porque a gente começa a se dedicar à nossa autodescoberta, né? Tirar as inhacas, as ervas daninhas que estão no nosso inconsciente, para que sementes melhores possam brotar, e elas brotam. Então a boa notícia é que esse trabalho funciona e a gente melhora. Então, que ótimo, né? A gente consegue ter uma vida mais feliz e mais equilibrada. Mas dá trabalho, tá, meninas? Mulheres lindas, dá trabalho. Ser bem resolvido dá muito trabalho. Mas vamos que vamos. Força na peruca, porque a gente nasceu pra ser feliz e não pra ter uma vidinha marromena, né? Aquela assim, se joga no trabalho pra não ter que pensar na vida, porque fora o trabalho tá uma bela M, né? Então, não, a vida é mais do que isso. A vida é pra ser algo brilhante, maravilhoso, mesmo no momento de crise tão grande como a gente tá passando. Na verdade, essa crise é uma grande oportunidade da gente rever certos comportamentos, certas prioridades, formas de interagir com o outro, né? Com os homens, com outras mulheres, né? Então, o meu trabalho também traz muito isso nas minhas consultas, tá? De tarô. Não é um tarô divinatório. Não vou falar se fulaninho gosta de você ou se fulaninha gosta de você, mas se você gosta de você mesma, porque no fim das contas é isso que a gente lida. Se a gente gosta da gente, né? Nós nascemos com nós mesmas e vamos até o final da vida com nós mesmas, e todo o resto é consequência desse relacionamento primordial, né? E a gente se trata tão mal às vezes, né? E isso reverbera na nossa vida. Então, é um trabalho de resgate de autoestima, de eliminação de crenças limitantes, de enxergar traumas, enfim. A taroterapia, para quem já fez, sabe quão impactante quão incrível e quão mágico é. É um processo muito lindo, de muita cura, né? Tanto para vocês quanto para mim, porque vocês são o meu espelho e eu sou o espelho de vocês, né? Eu só posso atender, né, de acordo com o universo, eu só posso atender casos que eu encontre na minha própria história, assim, né? Isso é muito interessante, muito bonito. Então, quem vier se consultar comigo, saiba que terá todo o acolhimento, porque a tua história está em mim também. Bom, falei, né? Agora vou falar finalmente da carta dessa semana. Lembrando que, se você está me assistindo no YouTube ou se você está me assistindo no Instagram, mas não quer assistir o vídeo todo, porque eu vou falar, enfim, à vontade, né?
Se você quiser especificamente ir nos dias da semana ou escutar só a energia da semana, no YouTube eu vou deixar o descritivo com o tempo. Então é só você clicar em cima do tempo e você vai direto para o dia e para a carta daquele dia ou para a energia da semana, ok? Aí, claro, você que está me assistindo, deixa o seu like, né? Mostre pro universo que você é uma mulher linda, maravilhosa, educada, que sabe retribuir a generosidade alheia e dê seu like, compartilhe com as amigas, se inscreva no canal, ok? Porque o universo está atento a esses nossos atos também. Bom, energia da semana. Carta levemente catastrófica, minhas lindas. Mas, antes de tudo, é uma carta que está totalmente sincrônica com o período lunar que a gente está vivendo, tá? O meu trabalho está direcionado a mulheres, né? Mas antes mesmo de me focar mais em mulheres, né? Ou apenas em mulheres, eu já falava da Lua, porque eu falo da Lua desde que eu me entendo por gente, né? Eu sou uma apaixonada pela Lua desde os meus 7 anos de idade, quando eu escrevi um poeminha para a Lua, que eu não sei mais onde foi parar, mas eu lembro que eu escrevi um poeminha para a Lua. Ou seja, eu sempre prestei muita atenção na Lua. Por quê? Porque ela sempre me afetou muito, assim como afeta muito todas as fêmeas, tá? Todas as fêmeas. Na verdade, todos os seres vivos, mas principalmente as fêmeas, tá? Todo o ciclo reprodutivo das fêmeas, assim como das plantas, ou seja, todos os ciclos reprodutivos são geridos pela Lua, né? As nossas marés internas, um ser humano adulto é composto 65% por água, isso é comprovado cientificamente. As nossas marés internas, assim como o próprio mar, também são geridos pela Lua. Se vocês prestarem atenção, em época de lua cheia, ou que o mar está em ressaca, veja como as mulheres à sua volta estão. Eu percebo uma bela diferença, assim, que existem ressacas internas também, tá? E sim, homens e mulheres, machos e fêmeas são diferentes. A gente vê isso com outros animais e a gente vê isso com nós mesmos, né? E é linda essa diferença. Eu acho que ela tem que ser comemorada e realmente ser vista como uma forma de complementaridade, né? Nesse momento a gente está vivendo a lua minguante, tá? Vindo de uma superlua cheia vermelha e eclipsada, ou seja, que traz uma série de questões ligadas à sombra do feminino, né? Muito para lidar com questões de aborto que foram feitos, ressignificar essas questões, honrar inclusive esses espíritos que não chegaram a nascer, e também é um momento que traz muitas sombras com relação à figura materna, seja você como mãe, seja sua mãe, tá? Enfim. E será assim pelos próximos 6 meses. É como se a gente tivesse tido uma tremenda lua minguante numa lua cheia, né? E agora a gente está na minguante mesmo. Eu vou deixar um post aqui amanhã, a partir de 9 horas da manhã, vai ter um post só sobre a lua minguante, falando do que tipo de reação emocional e física ela nos provoca, e quais práticas são mais aconselháveis para esse momento, porque cada fase da lua é indicado que a gente tenha um certo tipo de atitude, tá? Na minguante, a nossa energia baixa, ela mingua de fato, né? Então, para as mulheres, é um período que, em geral, para quem está com o ciclo hormonal, menstrual, juntinho com o ciclo de Gaia, né, da Mãe Terra, e é muito comum que nós, mulheres contemporâneas, desconectadas da natureza, urbanas, não estejamos, mas para aquelas que estão, para aquelas que já plantam a sua lua, que prestam atenção nos ciclos naturais, esses ciclos tendem a se alinhar, tá? Então, a fase minguante é a fase
pré-menstrual, tá? A menstruação, ela tende a vir na chamada lua vermelha, que é quando existe uma ausência total da lua, né? É a lua nova, mas na verdade é aquela lua negra, ou chamada de lua negra ou lua vermelha, porque é quando o sangue desce, tá? Quando não há lua nenhuma no céu. Então a minguante é antes desse período. E a lua minguante, ela fala de um processo em que o nosso corpo e a nossa psique, como mulheres, eles estão se preparando para uma grande limpeza, que é a menstruação. A menstruação, ela não é apenas uma limpeza corporal, tá? De uma potencial vida que não aconteceu, mas ela também é uma limpeza simbólica, tá? De projetos, de amores, de dores que ficaram dentro de você, traumas que aconteceram no último mês, situações difíceis. Todas essas situações para a mulher ficam no útero, e a menstruação é a oportunidade de expulsar esses momentos difíceis, tá? Então, a lua minguante é a preparação para esse processo. Então, é quando você começa a destralhar a tua vida, né? Então, a lua minguante, ela vai te preparando para essa morte, para essa renovação, né? Que é a menstruação. Então, é um período muito propício para você sair de relacionamentos que não estão bons, ou rever, né, relacionamentos que não estão legais, o que pode ser mudado, jogar fora coisas que você não usa mais. Então, aquele faxinão poderoso em casa, esse é o momento. Amizades que talvez não façam mais sentido, comportamentos teus que você fala, nossa, não tem mais nada a ver eu agir assim, né? Então, a lua minguante, ela convida a gente para essa introspecção, tá? Então, ela por si só, ela é um momento crítico. Por quê? Porque a gente começa a se voltar para dentro, né? A lua cheia foi um período de super extroversão, a gente vai para fora, em geral nós ficamos férteis, né? Então a gente quer festa, né? Festa online, que é o possível agora nesse momento de crise. E logo depois existe uma baixa energética, que é uma introspecção cada vez maior, até essa introspecção máxima que acontece nessa lua negra ou lua vermelha, que vai acontecer no dia 10 de junho, tá? E até lá a gente está nessa fase minguante, que é pra gente começar a destralhar a nossa vida. Então, como eu falei, é um momento que, assim, o destralhar, você tem que examinar as coisas que estão acontecendo e falar, isso aqui, né, vou mexer nas gavetas e vou ver, realmente esse talher não faz mais sentido, joga as roupas do armário na cama, né, e olha, nossa, não uso mais esse blazerzinho, essa blusinha aqui realmente não faz mais sentido, vou doar, né, enfim. Então é um momento que a gente tira coisas que estão guardadas ali, atochadas embaixo, que a gente não vê, para que a gente reveja se fazem sentido ou não. Então é realmente um momento super sincrônico com a carta que saiu, tá? Que é a Torre Invertida. Por que essa carta ela é crítica? Porque a torre, no aspecto normal dela, ela, na verdade, ela fala de uma crise, né? Tipo, tá aqui os dois amiguinhos tombando, caindo na real, né? Eles estão literalmente caindo na terra, saindo do mundo das ideias, onde, é tudo lindo, tudo maravilhoso, tô aqui nessa torre, nessa torre é tudo ótimo, tô aqui coroado por... tá tudo lindo, né? Eu daqui da minha torre, eu vejo tudo uma beleza. Que vida boa. Aí vem o universo e fala, filho, sai da sua zona de conforto, cai na real. Tem coisas aí que você não tá querendo ver, tá? E as limpezas são exatamente para isso, pra gente ver o que a gente não tá querendo ver. Né, aquela sujeirinha ali embaixo do tapete, dá aquela puxada na cama, ixi, sai uma lixaiada, uns rolos de cabelo, você fala, menino, que isso?
que é isso? Deve ser um outro ser humano de tanto cabelo que sai debaixo da cama. Você fala, não, realmente, tem que limpar, né? O ideal seria toda semana, né? Mas nem sempre dá, meus amores. Então, pelo menos de mês em mês, a gente é convidado a fazer isso. Não apenas com a nossa casa, que é a representação da nossa vida e da nossa psique, arrastar móvel, limpar, né? Tacar água, dar aquela esfregada boa, mas, né, com o nosso interno também. Então, o momento, ele te chama para isso. Só que a tendência que está acontecendo é tipo, não tem nada acontecendo aqui, tá tudo ótimo. Crise? Não estou vendo. Lixo? Cadê lixo psíquico? Não, tá tudo bem. Sabe quando tem aqueles rolinhos de poeira? Sabe? Aquele que poderia ser rolinho de feno de filme faroeste, mas é tufinho de poeira rolando em casa e você sentir, tô nem vendo. A casa tá ótima. Então, assim, a torre invertida é como se você estivesse agindo dessa forma, não apenas com a sua casa, mas com a sua vida, né? Então, às vezes, poxa, tá precisando dar uma olhada na relação. Primeiro você com você mesma, né? Puxa, o que eu tenho andado falando pra mim? Será que eu tenho me alimentado bem? Será que eu tô no emprego que tá legal? Será que eu tô cuidando bem das minhas finanças? Será que eu não tô querendo fugir da realidade, assim? Porque essa carta, ela fala de você cair na realidade, cair na real, cair na terra. Na terra é saúde, família, trabalho e finanças, tá? Saúde, família, trabalho e finanças. Então, esses são 4 aspectos que vão ser muito importantes nessa semana de você encarar. Como é que estão as suas finanças? Tá com dívida? Bom, quem não tá com dívida hoje em dia, né, meus amores? Mas assim, não pode deixar a dívida rolar. Como é que você vai fazer para honrar o seu nome, né? Tem alguma coisa que você possa vender? Sei lá, fazer brigadeiro, uma coisa que você não use mais, né, para quitar aquela dívida. Saúde, se tem se alimentado direito, tem dormido bem, tem bebido água, né, tem feito uma caminhada, né, para manter a sua saúde em dia, tomado vitamina D. Família, como é que tá a sua relação com a sua família? Tem alguma crise na família acontecendo que você não está querendo enxergar? Trabalho, tá bacana a relação no seu trabalho? Teu trabalho tá garantido para você, né? Você tem feito o melhor que você pode fazer? Como é que estão as suas finanças? Enfim, essa semana te chama para você olhar de frente essas questões. Como eu já tirei as cartas para cada dia da semana, lembrando que eu vou deixar cada carta especificada, as cartas da semana, eu tô olhando para cá porque elas estão aqui, tá, minha gente? Elas falam muito de um conflito entre desejos e afetos, né? E desejos também relacionado com libido, e não é apenas libido sexual, mas também a falta de libido, falta de ânimo, tá? Porque essa é uma carta que também é muito interessante, né, gente? Porque o tarô, ele tem várias camadas de significado, assim. Então, uma camada de significado ainda mais profundo dessa carta é realmente uma falta de potência física, principalmente masculina, tá? Então, mulheres que se relacionam com homens, essa é uma semana que os homens podem estar exaustos. E quem está trabalhando, né, os homens que estão trabalhando, a gente tem uma quantidade imensa de pessoas desempregadas nesse momento, e quem está empregado está, né, assim, trabalhando muito, com jornadas muito extensas de trabalho, e a gente está vendo isso por todos os cantos, né? E a gente já está no 2º ano da pandemia, né? Assim, então, obviamente, isso afeta
Isso afeta a libido da pessoa, e a libido não é apenas sexual, ela é no ânimo, no ânimo para fazer outras coisas, tá? Então, mulheres, sejam pacientes com seus parceiros, tá? Tá difícil para todo mundo. Os homens, eles também se cansam, eles também se exaurem. E eu vejo os homens e as mulheres também muito cansadas, né? Principalmente para as mulheres que são mães, né? Mas essa carta aqui, ela fala muito do aspecto masculino também. Então, quem está se relacionando com o homem nesse momento, sejamos compreensivas, né? Vão achar outras coisas para fazer juntos, descansem, né? Põe um Netflixzinho, faz aquela pipoquinha, fica de boa, descansa, tá? Porque essa semana é uma semana que ela traz aspectos difíceis, tá? Bom, eu falei que a lua minguante, ela vai preparando para o morrer das coisas, né? E essa semana, esse arcano, né? Esse arcano sem nome, o número 13, a morte de coisas, inclusive de fato, mas principalmente simbólica, a morte como transformação, ela pode nos visitar e isso, claro, repercute na gente. Seja uma transformação, o fim de um relacionamento, o fim de uma amizade, são coisas que nos abalam, né? Então, essa é uma semana em que esse aspecto do minguar vai, de fato, estar muito presente. Falando de hoje, basicamente, das 6 horas de hoje até 6 horas de amanhã, é a rotina. Assim, 8 de ouros fala de estrutura, rotina, fazer coisa, né? Coisas ligadas à vida prática, trabalhar, arrumar a casa, enfim, coisas que você precisa fazer para que a estrutura funcione, né? 6 horas de sábado para 6 horas de domingo vai falar de um caminho do meio, da união de forças para a construção de um caminho do meio em comum, tá? Então, de sábado para domingo é um período muito legal, assim, para você, de fato, se unir em prol de um objetivo, ou ter uma conversa com alguém que vocês estavam tentando chegar ao meio termo e não estavam conseguindo, né? Então, de sábado para domingo é um momento muito propício. E de domingo para segunda é que ela aparece, tá? Lembrando que segunda, em geral, toda segunda é o dia das almas, né? A gente, em algumas religiões, né, celebra o dia das almas toda segunda-feira, nunca se acende vela para alma dentro de casa. Se você quiser homenagear algum antepassado, acenda fora da sua casa ou num velário numa igreja. E para quem é praticante de budismo como eu, a gente faz, na verdade, na nossa meditação, a gente tem um momento da meditação que a gente toca o sino em homenagem aos falecidos, né? Então a gente sempre celebra aqueles que já foram. Agora, a carta do arcano sem nome, da morte, né, ela fala de transformação. Essa transformação, ela pode acontecer de várias formas, mas ela diz sobretudo sobre você abandonar um padrão, ou uma situação, ou uma relação. É um deixar ir algo que inclusive pode ser uma parte sua que não faz mais sentido, tá? Agora, isso não é feito sem dor, tá? O arcano 13, ele fala de você ficar só no osso, né? A morte é você deixar apenas aquilo que é essencial para você, né? Pensando nesse aspecto da lua minguante, né, que a gente faz um faxinão e joga fora tudo aquilo que não é essencial, né?
o que fica de essencial para você, né? Se você tiver que jogar fora tudo que é supérfluo, o que de fato precisa ficar? Porque a gente acha que precisa de uma série de coisas. E no fim das contas, será? Assim, se a gente de fato for investigar o nosso coração, né, a respeito do que a gente precisa mesmo para seguir em frente, né? O que a gente precisa, inclusive, cortar para seguir em frente, para que nasça uma nova vida, porque é disso que esse momento fala também, coisas que já não nos servem mais e nos atrapalham, né? Então, talvez seja um comportamento indulgente, um medo, né? Que você precisa matar esse medo. Então, de domingo para segunda, essa energia vai estar muito próxima, tá? Então, usem essa energia a seu favor, tá? Porque esse aspecto de transformação, transmutação das coisas e morte das coisas faz parte da vida e faz parte, sobretudo, desse aspecto da lua minguante, ok? Bom, na segunda para terça, sai o 9 de paus, e assim, é um dia exaustivo. Assim, a semana já tende a começar com cobranças, iquerismos e situações vindas de todos os lados. Então, se preparem. Tentem já fazer, assim, uma yoga de manhã, sabe? Ufa, já tomar uma vitamina, porque a semana já vai começar pauleira, tá? Muitas questões para lidar vindas de todos os lados. E assim, gente, tá quase todo mundo à beira de um ataque de nervos, né? Devido a essa situação da crise do Covid. Então, de fato, as pessoas estão fora do seu eixo de funcionamento normal, né? E principalmente em situações de trabalho, assim, ou mesmo na rua, né? As pessoas estão muito exasperadas, né? Então, de segunda para terça esse vai ser um aspecto exacerbado. Então, tenha paciência, tá? Deixa eu só aqui confirmar para mim. Segunda para terça, terça para quarta. As de copas invertido. Essa é uma carta tristinha pra caramba, porque ela pode ser duas coisas. Eu vou falar do primeiro aspecto menos tristinho e mais prático, tá? Que pode ser, de fato, questões ligadas ao coração. Então, você tendo que fazer exames, descobrindo que, de repente, o coração não tá tão bom assim, né? De repente você marcou um exame e viu que vai ter que parar de comer manteiga, vai ter que parar de tomar cervejinha e comer amendoim, né? Achei curioso que é bem o dia que o meu companheiro tem o exame de coração dele marcado, ou seja, eu já estarei atenta, porque provavelmente vamos fazer mudanças alimentares em casa. Então esse é um aspecto, né, de fato, de falar do coração mesmo, do coração que precisa de mais cuidado. Menos estresse, mais paciência, né? Esse é o aspecto físico do coração, órgão coração. Mas tem um aspecto energético, emocional, que acompanha o coração quando ele não está na sua plena saúde, tá? Que é um desânimo, você ficar como se você tivesse com o coração partido, né? Com o coração assim magoado, triste, desanimado, assim, desesperançoso, né? Então são algumas interpretações possíveis. Pode ser porque rolou de fato uma situação muito difícil que você teve que deixar ir e isso tá te pegando agora e você tá
tendo que lidar, né, com esse baque emocional, né, difícil, né, uma perda difícil, né, uma perda difícil pode ser uma perda de alguém, pode ser a perda de uma situação, né, uma relação, enfim. Coisas da vida que a gente está aqui nessa existência para enfrentar. Eu escolho fazer a abordagem terapêutica do tarô porque esse é o tipo de situação que eu acho horrível ir para uma consulta divinatória e eu não quero saber se alguém, né, da minha família assim, vai falecer, alguém perto, né? Ou mesmo uma situação, mas assim, eu prefiro pensar que é uma situação, é uma transmutação interna que no fim das contas precisa acontecer, porque seja o que for, é isso que de fato a gente vai lidar. A gente não tem controle sobre o que acontece com os outros. Deus tem o seu Deus, a deusa, o universo, tem os seus desígnios maiores, né? A gente sabe que a nossa jornada aqui, ela é finita para todos, para todas, né? E a gente não tem controle, então não adianta ficar na piração. A única coisa que você pode se preparar é para como que você lida com isso. Como que você lida com transformações fundamentais, né? Que é o que essa carta fala. E transformações fundamentais tendem a deixar a gente muito, muito abatidos, né? Assim, emocionalmente, e é o que pode acontecer, tá? E aí, eu tô olhando aqui porque agora eu tô fazendo das 6 horas para 6 horas e eu confesso que eu ainda tô pegando o jeito aqui. De quarta para quinta, que é no dia seguinte, então, a gente tem a Rainha de Paus, que fala assim, não, beleza, poxa, deu ruim com o coração. Eu achei curioso, porque agora que eu me dei conta, saiu aqui o coração invertido e a Rainha de Paus, ela fala de uma mulher, todas as rainhas são centradas e decididas, né? E a Rainha de Paus, se vocês perceberem aqui, ela parece que ela tem uma colher de pau na mão mesmo, ela tá muito conectada ao aspecto alimentar. Então, por exemplo, no caso do meu parceiro que vai ter uma consulta médica do coração antes e logo depois a Rainha de Paus, eu acho que de fato vai ter que ter uma readequação alimentar aqui em casa, né? Mas ela fala também sobre uma mulher que sabe estabelecer limite. É uma mulher que gosta das funções domésticas do lar, gosta de cuidar da sua casa, mas ela não é nenhuma Maria Mijona, ela sabe se defender e ela sabe estabelecer os seus limites. Mas ela ama cozinhar, né? É uma mulher que sabe conquistar e tem boa parte da sua feminilidade também através desse nutrir pela comida, né? E de quinta para sexta, nós temos o Rei de Copas invertido, ou seja, fala realmente que essa semana o aspecto afetivo vai estar meio machucadinho, assim, provavelmente vão acontecer coisas que vão deixar a gente meio abatidinho, tá? Mas é isso, a lua minguante é mestra em trazer esse tipo de situação, nada novo, nada desesperante, nada que não aconteça a cada 28 dias, tá? Porque a vida é assim, a vida é cíclica, tá? E o Rei de Copas, ele fala da gente ter, todo rei, ele fala da gente ter atitudes maduras, né? Quando o Rei de Copas está invertido, fala da gente ter atitudes imaturas com relação aos nossos afetos, né? Com relação, às vezes, às nossas perdas, ou mesmo aquilo que a gente tem, a gente, ao invés de enxergar o copo meio cheio, né? Em vez de agradecer o que a gente tem, nossa, porque a gente é muito sortuda, gente. A gente está viva, a gente tem o que vestir, a gente tem o que comer, a gente tem um teto sobre a nossa cabeça, a gente tem família,
a gente tem capacidade de enxergar, de falar, de se comunicar, né? Poxa, tem tanta gente na rua agora, vocês já se deram conta? Tem tanta gente na rua, tem tanta gente sozinha. A solidão é uma epidemia também, né? Então, a gente tem muitos motivos para agradecer, né? Inclusive, se você estiver se sentindo sozinha, que é outro aspecto comum da lua minguante, procura apoio, procura ajuda. Se você estiver numa cidade onde você não conhece ninguém, ligue para os seus parentes. Nossa, Júlia, eu não conheço mais ninguém. Tem ONGs, tem grupos de apoio, tem igrejas, tem várias organizações e instituições que vão te acolher, assim. Agora, não fique isolada, né? Não fique sozinha. A gente não foi feita para ficar sozinha, sabe? Então, se tiver difícil enfrentar alguma situação emocional que te aconteceu, e é normal, é super normal a gente ser imaturo de vez em quando, né? Ainda mais quando a gente está tendo um processo de limpeza que foi iniciado agora por esse eclipse lunar, né? Que traz essa sombra do feminino também, da gente talvez seja sendo mimadinha, sabe? Sendo uma garotinha mimada. Faz parte, a gente tem que olhar isso para amadurecer também, né? Mas às vezes a gente tá precisando de colo, às vezes a gente tá precisando de um abraço, às vezes a gente tá precisando, nem que seja de um abraço virtual, né? Mas falar com uma amiga, né? Enfim, tá precisando de acolhimento, né? Se você não tiver ninguém para ligar, você pode mandar uma mensagem para mim, tá bom? Não se sinta sozinha. Ninguém tá. A gente tem não sei quantos bilhões de pessoas nesse mundo. Ninguém deveria se sentir só, tá? Então é isso, meus amores. É uma semana crítica, né? Típica de luas minguantes. Então são crises necessárias. Melhor conselho enfrentem a crise de frente, né? Aceitem a queda necessária. Vejam esses 4 elementos que eu comentei da vida prática, né? Família, saúde, dinheiro e profissão, tá? Veja como estão essas coisas, o que você pode melhorar. A crise que tiver tem jeito, tá tudo certo, tá todo mundo aí meio que em crise mesmo, mas enfrentando que a gente melhora. E no mais é isso. Para consultas, tem o link aqui na bio. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, você pode ir no meu Instagram ou no meu site, que eu vou deixar aqui na descrição. Você pode agendar a sua consulta comigo diretamente no site. Eu, na verdade, eu tô preparando um programa de mentoria para mulheres muito especial. Vai ser muito transformador, eu tô muito empolgada. Quem me acompanha no Instagram tá vendo, né, que eu leio compulsivamente. Eu tô preparando um curso que, assim, que eu tô ficando apaixonada, porque eu tô passando pelos efeitos transformadores já, assim, e realmente tem sido incrível, né, pra mim já. Então, eu quero muito poder compartilhar isso com vocês. Deixem o seu joinha, né? Se inscrevam na página também para vocês acompanharem as publicações. Os vídeos com a carta da semana vão sair a cada sexta-feira. E é isso, meus amores. Mantenham a tranquilidade. Vamos juntos enfrentar essa tempestade, né? Que tem sido esses anos. Mas se Deus quiser, se a deusa quiser, ao final a gente vai estar numa transformação muito linda, assim, eu acredito muito nisso, tá bom? Um beijo grande e fiquem com Deus.